Ollantaytambo é a última cidade inca que ainda está mais ou menos intacta, onde pedras megalíticas foram extraídas. Aninhada nas altas e acidentadas montanhas dos Andes, no Peru, é um lugar envolto em mistério e admiração, mostrando o brilho e a grandeza das civilizações antigas. Este é Ollantaytambo, um local que fascina a imaginação e desafia os limites do nosso conhecimento histórico. Embora essas magníficas ruínas sejam tipicamente creditadas aos Incas, descobertas recentes sugerem um início muito mais antigo e misterioso. Os segredos das maravilhas megalíticas de Ollantaytambo. Ollantaytambo é um enorme e interessante local situado no Vale Sagrado dos Incas, a noroeste de Cusco. É renomado por ter alguns dos trabalhos de alvenaria poligonal mais detalhados do mundo. Esta antiga fortaleza era não apenas uma fortaleza militar, mas também um centro religioso e agrícola, demonstrando o gênio multifacetado da civilização inca. Uma de suas estruturas mais icônicas é o Templo do Sol, com impressionantes trabalhos em pedra. Aqui, podem ser vistas enormes lajes de granito rosa cuidadosamente esculpidas e perfeitamente alinhadas. Esses blocos de pedra, cada um pesando entre 50 e 70 toneladas, são tão precisamente ajustados que nem mesmo uma folha de papel pode deslizar entre eles. O que é ainda mais impressionante é que essas pedras foram extraídas de um local a mais de 6 quilômetros de distância, do outro lado do rio Urubamba e subindo uma montanha. O transporte desses enormes blocos permanece um mistério, com teorias sugerindo o uso de rampas, rolos de madeira ou até mesmo a assistência de uma grande força de trabalho coordenada em uma exibição extraordinária de organização e habilidade. Esta incrível precisão, combinada com o tamanho e o transporte desses blocos de pedra, demonstra um nível de habilidade tecnológica e de engenharia muito além do que estava disponível aos Incas. Entre essas pedras, uma se destaca com um padrão preciso que se assemelha a uma pirâmide em degraus. Esse padrão é uma cruz andina, um antigo símbolo encontrado em vários locais megalíticos em toda a América do Sul. A cruz andina, também conhecida como chacana, representa os 3 níveis de existência na mitologia inca, do submundo, o mundo terreno e o reino celestial. A representação mais antiga da chacana foi descoberta na Bolívia, no sítio arqueológico de Tiwanaku, um local que antecede a civilização inca e adiciona as conexões misteriosas entre essas culturas antigas. Ollantaytambo foi o local de uma batalha significativa entre os conquistadores espanhóis e os incas, liderados pelo líder rebelde Manco Inca, que usou a posição estratégica da fortaleza a seu favor. Se examinarmos a superfície dos blocos no Templo do Sol de perto, notaremos algo fascinante, apesar de sua textura incrivelmente lisa, há misteriosas marcas de escavação neles. Isso levou muitos a especular em que os construtores dessas antigas estruturas poderiam ter possuído algum tipo de tecnologia perdida que os permitia amolecer o granito rosa duro, facilitando a moldagem e a manipulação. Marcas e técnicas semelhantes podem ser encontradas em vários outros locais famosos ao redor do mundo, como Stonehenge, na Inglaterra, e a Pedreira de Aswan, no Egito. Um desenho de 1843 do pintor alemão Johann Moritz Rugendas mostra 6 monólitos em seu estado original. Em sua obra de arte, pode-se ver que mais pedras uma vez coroaram os topos dessas estruturas, pedras que desde então desapareceram. Isso nos faz imaginar sobre a aparência completa da estrutura há dezenas de milhares de anos, quando foi construída pela primeira vez. Além disso, entre os 6 enormes monólitos, pedras menores estão intrincadamente encaixadas. Essas pedras variam muito em tamanho e forma, mas são habilmente cortadas para se encaixarem firmemente com as pedras maiores, formando uma parede sem falhas que resiste até mesmo aos frequentes terremotos da região. Notavelmente, as pedras apresentam várias protuberâncias, uma característica encontrada em locais antigos ao redor do mundo, desde a Grande Muralha da China até as estruturas megalíticas do Egito, sugerindo uma técnica arquitetônica compartilhada entre civilizações distantes. Ao inspecionar de perto, a precisão do encaixe das pedras revela nenhuma lacuna, contrastando fortemente com a alvenaria mais grosseira visível atrás da parede principal, que parece muito mais primitiva. Muitos pesquisadores postulam que essa alvenaria mais grosseira representa adições posteriores feitas pela civilização inca, que descobriram e expandiram este local pré-histórico. Vista de cima, toda a estrutura se assemelha a um antigo edifício maciço que uma vez serviu a um propósito significativo em seu passado distante.
Evidências arqueológicas sugerem que este local pode ter sido um centro cerimonial ou uma estrutura defensiva, influenciando teorias sobre seu propósito original e as culturas que contribuíram para sua construção ao longo dos milênios. O Portal dos Deuses. Os Incas fizeram o possível para reparar as antigas estruturas, mas suas técnicas não eram tão avançadas. Como resultado, podem ser vistas muitas pedras enormes espalhadas pelo local, quase como se um evento catastrófico tivesse despedaçado o complexo e arremessado suas peças em todos os lugares. Algumas dessas pedras estão até parcialmente enterradas no solo. Apesar de seus esforços, os Incas não conseguiam mover essas enormes pedras, que permaneceram no lugar por milhares de anos. Entre esses blocos de granito multitoneladas, alguns possuem enormes protuberâncias, e entre eles podem ser vistas mais tentativas de reparo Inca. Muitas dessas pedras são perfeitamente retangulares, com bordas afiadas de 90 graus e superfícies lisas. A habilidade dos antigos construtores era tão precisa que até mesmo uma folha de papel não conseguia passar entre algumas das pedras. Outra parte significativa deste complexo é o Portal dos Deuses, que também data de milhares de anos antes dos Incas. Esta seção, conhecida como Puerta de Ayumarca, ou Portal dos Deuses, está envolta em mistério e lenda local. Segundo a mitologia andina, acredita-se que este portal seja uma entrada para a Terra dos Deuses, usada por antigos heróis para se juntar às suas divindades. Aqui também, podem ser encontrados enormes blocos de granito impecavelmente lisos, com grandes protuberâncias. As pedras são cortadas com precisão incrível e se encaixam perfeitamente. No topo do portal, podem-se ver reparos menos sofisticados feitos pelos Incas com pequenas pedras ásperas e argamassa de barro, que contrastam fortemente com os antigos megalitos precisos. O portal se estende em uma parede de um lado, que é verdadeiramente impressionante na forma como suas pedras se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Esta parede apresenta numerosas cavidades perfeitamente paralelas, todas idênticas em tamanho e forma, mostrando a extraordinária habilidade dos construtores originais. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que essas cavidades possam ter sido usadas para observações astronômicas ou como parte de uma tecnologia perdida maior. Em certas seções da parede poligonal onde faltam alguns blocos, podem-se observar reparos grosseiros feitos pelos Incas. O interessante é a notável precisão com que esses blocos de substituição foram moldados e encaixados. Este nível de habilidade sugere o uso de técnicas e ferramentas avançadas que a civilização Inca não possuía, mesmo durante seu auge. Isso poderia implicar que os antigos construtores tinham acesso a conhecimentos sofisticados e possivelmente até a maquinários.